Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta terça-feira e olha, com muitas informações para você e especialmente o novo técnico do Inter, que não é mais Tite, não deverá ser mais Abel, mas já há um nome muito forte e se cogita, inclusive, que ele possa ser anunciado nas próximas horas, não é nem nos próximos dias. De imediato, Central Band do Esporte, alô, Salo Cirne Lima. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tite foi apresentado no Corinthians, o Oswaldo de Oliveira do Palmeiras e o Mário Bittencourt, vice-futebol do Fluminense, confirmou Cristóvão Borges por mais uma temporada. Ele permanece no Flu até o final de 2015. Muito bem, você participa do nosso debate justamente sobre o técnico do Internacional e sobre a projeção do Grêmio para 2015. Roberta, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Mande recadinho, participe com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. A gente está aqui esperando. O Internacional perdeu o Tite para o Corinthians, perdeu porque o Inter fez proposta, o Tite acabou de confirmar isso em edição nacional com a Renata Fã, no jogo aberto da Band. O Internacional tentou a contratação do Tite, mas ele optou pelo Corinthians. O Abel Braga está magoado com a direção do Inter, deu entrevista ontem em primeira mão para o programa Apito Final da Rádio Bandeirantes, a Band M640, e disse que eu não faço parte desse projeto, não fui procurado ainda, portanto não faço parte desse projeto. O Abel, inclusive, está em viagem para os Estados Unidos, está de férias em Miami. Está praticamente descartado. E o nome do momento, Chico Garcia, qual é? Vanderlei Luxemburgo, Meneghetti, que ainda não assinou a sua renovação de contrato com o Flamengo, está apalavrado, segundo o seu próprio empresário, Gilmar Veloz, mas como ainda não assinou, o Internacional busca um técnico experiente, vencedor, esse é o perfil. Vitório Pífero já havia descartado Mano Menezes, Celso Roth. E nomes do exterior também. E técnicos estrangeiros que até foram cogitados como Jorge Sampaoli e o Alejandro Sabeja. Diante disso, o Inter está usando, digamos, uma espécie de criatividade. E está buscando um técnico empregado que está no perfil do que o Inter quer e é um sonho antigo, de Vitório Pífero e do Inter em contar com o Luxemburgo. Nós estamos todos surpresos. Estou estupefato. Não imaginávamos isso. Olha, a última vez que eu fiquei assim foi quando eu estava na África do Sul. E eu não sei se o Meneghetti falando comigo por mensagem, ele falou assim, sabe quem é o novo técnico do Inter? Eu estou lá na África do Sul, estou aí, metade de 2010, quando... Não, Celso Roth. Tipo, o quê? Nada. Pô, cara, eu tô aqui trabalhando. Aliás, as suas viagens às vezes têm algumas surpresas, né? Sim. Meneghetti, bastante. Vamos para as coisas negativas e positivas. O trabalho do Luxemburgo é instável há bastante tempo. 10 anos. Ele tem bons momentos nos clubes, mas que duram muito pouco e ele acaba se perdendo. Só para reforçar, ele foi campeão, o último grande trabalho do Luxemburgo do ponto de vista de título foi em 2004 no Santos, aquele Santos que tinha o Ricardinho, o Diego, o Elano, o Renato, ele foi campeão brasileiro. Desde então, ele acumulou títulos estaduais. 3 paulistas, é verdade, na sequência, 2 com o Santos, 5 e 6 e 2007 com o Palmeiras, 1 com o Atlético Mineiro, se não me engano, em 2010 e 2011 pelo Flamengo. Então ele tem 5 títulos estaduais nos últimos 10 anos. Instável, carreira instável há bastante tempo, como tu estás dizendo, mas por um outro lado, vaidoso como é o Vanderlei Luxemburgo, eu imagino que o que deva ser para ele não ter uma Libertadores da América no seu cartel. Então acho que é um desafio para o Vanderlei Luxemburgo ganhar uma Libertadores da América. É um técnico experiente, conhece do riscado e para mim, todos sabem a minha opinião, eu acho que melhora em relação ao que se tinha. Eu acho o Luxemburgo melhor que o Abel Braga. Para mim é melhor. Resta saber como ele vai chegar, né? O Luxemburgo, assim, gente, o Luxemburgo é técnico de futebol, talvez ele seja o melhor do Brasil, ou rivalizando com Muricy, Tite. Mas acho que ele está nesse Eu nível. discordo de ti, não é? Pelo histórico. Há quanto tempo, Pelo histórico, mas há sim. quanto tempo nós já falamos isso? O histórico é o seguinte, o Vanderlei Luxemburgo é um dos maiores técnicos do futebol brasileiro de todos os tempos. Não, ele é impressionante. O histórico é esse. Qualidade. O histórico é esse. Os maiores que entre os 50. Não, entre os 10. Eu acho que Entre os 10. O Luxemburgo está nesse patamar. Não, ele tem um só baita história. Só que há muito tempo a gente já não vê mais aquele aí Luxemburgo. que está. A não ser em lampejos, como quando ele chegou no Grêmio aqui em 2012 e encantou o torcedor, pegando um time modesto e levando para a Libertadores. E aí o Grêmio renovou por 2 anos e ele só deu migué aqui no ano seguinte. No Flamengo, a gente imaginava que o Flamengo batendo para cair faz muitos anos. Ele fez um bom trabalho. E o Flamengo estava quase na cova e ele foi lá e recuperou o Flamengo, fazendo o time jogar.
fazendo o time, colocando o Eduardo da Silva como centroavante, que é o rapaz aquele naturalizado croata, que veio para cá, que é mais um volante, meio e tal. Ele botou o cara de centroavante, ele fez algumas invenções e deu certo. O Luxemburgo tem capacidade, resta saber se ele quer. E imagina, eu também concordo com o Baldasso. Eu acho que ele estaria motivado para ter uma Libertadores. Ele sempre quis treinar o Internacional, ele já jogou aqui, ele tem uma vinculação e tal. E tem os negócios também, né? Tem uma identificação com o Inter, Ribeiro, que ficou muito evidente quando a seleção brasileira, quando ele era o técnico da seleção, ganhou da Argentina aqui, e ele deu a coletiva, e eu era repórter da Band, fiz aquela coletiva, ele disse o seguinte: eu tenho uma enorme identificação com esse clube, ele estava treinando na seleção brasileira, ganhou de 4-2 ou 4-1 da Argentina, o Ronaldo e o Rivaldo jogando muito, e o Brasil atropelou a Argentina, era um amistoso, e ele disse o seguinte: eu tenho identificação, joguei aqui, gosto muito desse clube, me sinto em casa aqui no Beira-Rio. Ali ficou evidente o quanto ele se identifica com o Internacional. E ele tem uma frustração de não ter dado certo aqui no Sul, né? Na única oportunidade que teve de defender o Grêmio, ele não conseguiu conquistar muita coisa. Eu não sei se ele tem negócios aqui, mas ele criou uma empresa que tem vínculos aqui com o Rio Grande do Sul e com o Paraná. E ele tem negócio também com o Grêmio, né? Tem uma dívida para receber. A Roberta vai atestar isso na sequência. A rejeição ela é quase unânime por parte da torcida do Inter. Mas eu entendo isso também de uma outra forma. A torcida do Inter ontem, antes de jantar, ela imaginava o Tite treinador. E hoje é o Luxemburgo. Eu entendo a frustração, porque até ontem de tarde o Inter estava negociando com o Tite, que fechou com o Corinthians. Então isso explica um pouco também dessa rejeição quase unânime em relação ao Luxemburgo. É que o Pífero está numa sinuca de bico, né? Ele, não sei se ele não contava com isso. Só um pouquinho, Chico, eu não consigo entender por que ele ficou nessa sinuca de bico. Ele se colocou nela. Hoje a gente pode falar, tá? Aliás, desde sábado a gente pode falar. Era mais do que tendência, era obviedade que Vitório Pífero seria o presidente do Inter. Nós sabíamos que apenas um fato novo, por exemplo, Marcelo Medeiros anunciasse o Tite e 2 jogadores, poderia diminuir a chance do Pífero ganhar. Sim. Tanto era evidente que ele ganhou de cada 4 eleitores, ele fez 3 votos. Ele fez quase 72%, gente. Então era natural. Quer dizer, ele teve 2 meses para montar a comissão técnica, o Tite estava desempregado, o Mano se sabia que ia ficar desempregado, o Abel estava aqui na aldeia. Por que não montou o departamento de futebol e comissão técnica? Eu não consigo entender que demora é essa. O que justifica essa demora, gente? E mais, hoje é dia 16 de dezembro. Nós todos sabemos que no dia 20 de dezembro para tudo para recomeçar no começo do ano, onde boa parte dos jogadores de mercado já estão colocados em seus clubes. O Internacional não anunciou, o Inter tem mais 4 dias de trabalho efetivo em 2014, em que nem o técnico anunciou, aliás, não anunciou nem o departamento de futebol. Está atrasado. Eu não consigo entender, é que eu não consigo entender o atraso, Baldasso. Mas que se a eleição fosse embatucada, fosse uma eleição de assim, voto a voto, tá bem, a gente podia imaginar. Mas nós já sabíamos que a tendência era a vitória de Pífero. E nós nem até acho que, imagino que sim, não poderíamos dizer para não influenciar no resultado, mas essa era até por uma questão de isenção e ética profissional, de estar equidistante a todos os movimentos. Eram 5, 2 concorrendo à eleição presidencial. Pô, ele teve todo esse tempo, ele e os seus colegas de direção, eleitos agora, para montar departamento de futebol, comissão técnica, preparador físico. E aí hoje está negociando com o Luxemburgo, que está palavrado com o Flamengo, embora a gente saiba que a palavra do Luxemburgo signifique pouco, né? Não vale muito, né? Se não tiver assinado... Eu diria que no futebol a verdade de hoje não é a mesma de amanhã, né? As coisas mudam muito rápido. E o Pífero, ele queria muito o Tite e tentou até o último momento. O Tite revelou isso, né? O Vitório tentou negociar com o Tite até o último instante dele assinar o contrato com o Corinthians. Mas também já se imaginava, Meneghetti, assim como que o Pífero fosse seu campeão, o presidente, que o Tite fosse para o Corinthians. E ele, digamos assim, nas últimas semanas, fez questão de desvalorizar o trabalho do Abel Braga. O Pífero aqui, sentado aqui, no debate ele fez críticas à não concentração, ao comando de vestiário que faltou, fez críticas assim que imaginamos ser diretas para o Abel. Então já sabíamos que o Abel não seria o técnico dele. E aí quando o Abel descarta o Inter, e com razão, aí ele fica numa situação Nós já sabíamos disso e percebemos isso com mais clareza no Grêmio. O Vanderlei Luxemburgo é um treinador que precisa ser monitorado diariamente no vestiário, para se saber e se entender as suas ações. O Internacional montou um departamento de futebol em que o vice de futebol é um homem que não tem lá grande experiência nisso. Deverá ser anunciado hoje o nome de Luiz Fernando Costa, ele que era do departamento jurídico da Federação Gaúcha de Futebol. É esse que vai comandar o Vanderlei Luxemburgo?
Pois E é. aí? E aí? Mas aí é aquilo que a gente falou ontem, né? É aquilo que a gente falou ontem. A figura do homem do futebol, dependendo se for expressiva ou não, vai acabar sendo sufocada pela figura de Vitório Pífero. É mais ou menos o que aconteceu no Grêmio, lembra? O Quitolina teve sérios problemas com o Luxemburgo, e o Luxemburgo respondia a Fábio Koff. Eu não conheço o doutor Luciano Costa, pode seja advogado, porque ele é o diretor jurídico. Você conhece ele? Eu conheço muita experiência no futebol? Não. Eu conheço ele... Conheço assim de Um grande colorado, grande colorado. Uma grande figura humana, imagina. Eu só acho que no momento de Libertadores América, independente do técnico, você tem que ter um dirigente experiente. Você tem que ter um dirigente experiente. Uma Libertadores, né? Uma Libertadores América daqui a 2 meses. E se está pensando alto com o treinador, que é um técnico de ponta, está tentando o Luxemburgo, tentou o Tite, o Baldasso tem razão. Ele vai responder para um dirigente que está nesse aspecto, nessa pasta começando. Do tamanho do Quitolina no Grêmio. É do mesmo tamanho do Quitolina no Grêmio. Pode ser. Quando começou, né? Quando começou. né? É da mesma expressão. É que o Quitolina acho que tinha experiência na base ainda, né? Alguma coisa. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não é Quitolina. Quitolina. Tem que ter isso. Ele não Embora não tenha sido suficiente para o Quitolina, né? Não, Carlos, perfeito, para te ver como é difícil. Carlos Pellegrini será o diretor de futebol. Esses 2 homens vão comandar o futebol. Pellegrini já foi diretor de futebol, se eu não me engano. Ele tem, em outra oportunidade, já tinha sido. O Vitória concede uma coletiva às 4 da tarde, já anunciada pela sua assessoria, para, em princípio, anunciar esse departamento de futebol. E talvez o projeto seja anunciado também. A informação é de que Luxemburgo já desembarcou em Porto Alegre. Essa informação não é precisa, ela está circulando. Eu quero suscitar uma desconfiança aí da questão do Luxemburgo. Não existe a possibilidade de que isso aí tudo seja algo criado, justamente que vai ter... Vamos ver a Roberta daqui a pouco aqui com os telespectadores. Vai ter uma rejeição, a gente está imaginando isso. E daqui a pouco o Internacional faça uma costura com a Abel, uma garrafa de vinho, 2, 3, 4, talvez 5 garrafas de vinho, de boa safra, senta com o Abelão. Vou te dizer mais uma. Neste momento, para a torcida do Inter, Celso Roth virou presente de Natal. Virou presente de Natal. Não sei se Vocês descartam o Abel? Está descartado para você? Eu não descarto absolutamente nada. Não descarto. Olha, mas o Abel vai fazer um belo charminho, hein? É que são muitas informações que estão chegando. Agora, que seria um balão de ensaio estratégico para criar uma grande rejeição e depois se aceitar qualquer coisa. Mas aí eu acho que não seria o Luxemburgo, cara. Aí eu acho que tu ia para o Nelsinho Batista, tu ia para nomes que tem uma rejeição muito maior do que o Luxemburgo. Embora ainda tenha, é um cara que, pô, tem nome, tem grife. E o Inter não pode lançar o nome do Luxemburgo para ver a reação e aí tira a febre? Isso é comum no futebol, hein? Hoje pela manhã, assim? nas redes sociais, hoje pela manhã, quando o nome de Luxemburgo foi lançado, o nome que a torcida do Inter mais pedia era de Argel, como treinador. E se vem o Luxemburgo, vem o Pará junto e o Anderson Pico? O Anderson Pico tem resolve grande as laterais do possibilidade. Inter com Pará e Anderson Pico? Anderson Pico tem grande possibilidade. Mas o Parazinho é legal. O Dida já tá aí, né? Outra coisa, o Dida já tá aí, né? Uma coisa a menos. Olha, o Natal do Alisson está estragado. Está estragado. Roberta, vamos lá. O Vilmar Pereira, Deus nos livre dessa desgraça. Inter não merece, é o fim dos tempos. William Miranda, vou trocar de time, isso eu não aguento. A Cal Santos, estou me desassociando se isso acontecer. O Batista Xavier, não sou contra o Luxa. Não gostei, foi anunciar o Tite para ganhar a eleição. E ele de Nova Santa Rita. E o André Aliati, temos que torcer, não temos muitos nomes. Se der grupo, ele fará um bom trabalho. Só não pode deixar ele trazer os seus bruxos. Deixa eu dizer